dia, amadas, amados todos, bom dia. 7h59, eu tô aqui com você, o Snoopy, o Charlie Brown, um monte de coraçãozinhos, você, eu e o Rei Salomão aqui entre a gente. Simone linda, bom dia, querida, bom dia, meu amor. Deixa eu acenar para vocês, bom dia. Fernandinha, bom dia. Bom dia, querida. Então, enquanto as pessoas estão entrando, hoje o Salomão vai nos falar de uma coisa bem humana. O perigo das palavras que nascem da ignorância. As pessoas falam sem ter certeza, sem ter base naquilo que estão falando, falam por arrogância e terminam causando muita destruição, né? Todos nós já vimos isso acontecer, né? Uma frase que é dita sem consciência nenhuma, uma opinião que é defendida com arrogância, né? Bom dia, Deise, querida. Ou até uma frase, né? Que isso aqui é do marketing. Uma frase que é repetida tantas vezes até que ela vira verdade. Isso a gente vê constantemente na imprensa, né? As pessoas repete, vira verdade. Obrigada pelos coraçõezinhos, pelos foguinhos. O Instagram adora e vai mandar essa mensagem para mais pessoas, né? Então, o que o Salomão vai nos mostrar hoje que a tolice raramente começa com uma grande tolice, né? Ela começa com uma bobagemzinha que cresce, né? Então, vamos olhar para essa falta de sabedoria, ou vamos olhar como essa falta de sabedoria pode transformar palavras em verdadeiro caos, guerras, né? Então vamos ao verso. Diz assim: o princípio das palavras da sua boca é estultícia. Estultícia é estupidez. Então, faltou quando, mas eu vou colocar. Quando o princípio das palavras da sua boca é estultícia, quando o princípio das palavras da sua boca é bobagem, né? E o fim do seu falar é uma loucura perversa. Então, ele não colocou quando, mas acho que o quando faz sentido. Quando as palavras que saem da boca são estupidez e o final é uma loucura perversa, caos total, né? Sistemicamente, esse é um movimento que a gente vê com frequência, infelizmente, que a desordem raramente começa grande, né? Ela começa com uma pequena desconexão com a realidade, né? Uma pessoa que começa a falar e não escuta o que os outros estão dizendo, ela fala, a opinião dos outros não tem a menor importância, né? Não considera ninguém que está falando nada, só o que ela diz é importante, então não considera a verdade que está aparecendo ali. Então, a princípio, a gente pensa assim, não, essa pessoa, né, tem uma opinião forte, ou ela tem uma convicção exagerada, ou até uma arrogância intelectual, né? Mas se ninguém interromper essa arrogância intelectual ou essa convicção exagerada, o que acontece? Essa fala dela cresce, né? A pessoa começa a falar mais, começa a explicar mais, começa a se defender mais, né? Então, aquilo que começou pequeno, com uma ignorância, termina destruindo relações. Bom dia. Bom dia, Lenice, né? Aquilo que começou pequeno, no final, destrói as relações, né? Nos sistemas familiares, quando é que isso acontece? Quando alguém resolve assumir o papel de juiz, julgar todo mundo, isso está certo, isso está errado, né? Ou aquele que acusa, você é responsável por isso, foi você, né? É o dono da verdade. Isso nas constelações aparece, não. Então, essa pessoa, ela deixou de ocupar o lugar dela, de direito, para ocupar um outro lugar, né? Então, quando alguém fala fora do seu lugar, todo o sistema perde o equilíbrio, né? Então, o Salomão aqui não está condenando a ignorância ou a estupidez, né? Estúcia.
estultícia, né? Ele está nos alertando para algo bem mais profundo. É quando essa estultícia, essa ignorância se junta com a arrogância. Isso é o perigo. Então, as palavras param de construir, né? E passam a ferir, passam a dividir para dominar, dividir para dominar, e a destruir os vínculos, né? Por isso que muitas vezes a verdadeira sabedoria não está em falar mais, mas em saber quando parar de falar. De repente tem uma discussão, estão falando um monte de bobagens, eu tenho um monte de argumentos que eu poderia usar, até posso tentar usar, mas a estupidez é maior, eu me retiro. É mais sábio, né? Porque a palavra sábia de Salomão, ela nasce da escuta. Da onde eu tenho uma palavra sábia? Da onde eu tenho um pensamento sábio? Eu ouvi alguém falar e aquilo bateu comigo. Então aquilo é a minha sabedoria. Passou a ser minha, apesar de outra pessoa ter falado, né? E para eu escutar outra pessoa, eu não escuto outra pessoa quando eu estou na arrogância. Eu escuto outra pessoa quando eu estou no meu lugar humilde. A visão filosófica descreve o movimento, né? Salomão aqui descreve, né, do ponto de vista filosófico, um movimento muito humano, né? Alguém falando sem nenhuma sabedoria, sem nenhum conhecimento de causa. Eu me lembro na pandemia, todo mundo era doutor em pandemia, todo mundo sabia tudo e a gente não sabia nada e ficava ouvindo um, A, B, C, tinha um horário que o ministro falava e todo mundo lá, e agora o que nós vamos fazer? Todo mundo, né? Ninguém foi procurar saber realmente do que se tratava, né? Ele falava e todo mundo. E aí vai falando cada vez mais, até transformar a ignorância em destruição, né? Os pensadores modernos também perceberam isso que o Salomão está falando, né? E eu trouxe o Jean-Paul Sartre, faleceu agora em 1980. Então, a frase dele é: um dos riscos da liberdade humana é a tendência de fugir da responsabilidade através da ilusão da certeza. Então, ele diz assim que as pessoas têm uma ilusão de certeza. E daí fala sem nenhuma responsabilidade. Mas a verdade tem muitas faces, tem muitos elementos, né? E a gente não tem só uma verdade. Eu tenho a verdade. E aí, quando a pessoa não quer reconhecer a própria ignorância, né, ela constrói discursos para sustentar essa identidade de juiz, de sabe tudo, de eu que lidero, eu que falo, né? E quanto mais essa pessoa fala, mais ela precisa defender aquilo que ela disse, porque aí vem argumentos contrários, e ela está o tempo inteiro se defendendo. E aí a palavra que está sendo dita deixa de ser a busca da verdade e passa a ser uma defesa do próprio ego da pessoa, né? E aí o filósofo que eu estou estudando, que é o Byung-Chul Han, ele é da Coreia do Sul, e é super atual, por isso que eu estou aqui com ele já a segunda semana, vou continuar com ele, porque acho que vale super a pena. Obrigada pelos coraçõezinhos. Liliane, bom dia. Então, ele fala o seguinte, Chul Han, o nome dele. Ele observa que a gente vive numa época que todo mundo fala muito, todo mundo tem opinião, todo mundo no Instagram falando não sei quantas stories por dia, não sei quantos vídeos, tem uma avalanche de opiniões, dá uma sensação, todo mundo de repente sabe tudo, um saber coletivo, né?
Mas ele diz assim que quando muitas vozes estão falando, o que elas estão falando? Repetições de certezas frágeis, diz Shulchan. Repetições de certezas são frágeis. Né? Porque para ele, para Han, a verdadeira reflexão, ela exige silêncio. Não é essa fala toda. Exige pausa. Algo que está cada vez mais raro. Né? Então, Salomão já percebia isso, esse mecanismo há milhares de anos. A gente não mudou absolutamente nada, só que agora a gente vê ao vivo e a cores a cada minuto. Né? Então, a tolice, ela não nasce necessariamente da falta de inteligência. Né? Ela nasce quando alguém fala sem consciência do próprio limite. Isso é do Han, essa frase, né? Então, a sabedoria começa justamente no momento que o ser humano reconhece que talvez a gente não saiba tudo, né? E é nesse momento de reconhecimento que a palavra pode voltar a servir a vida. As palavras estão para servir a vida e não para destruir a vida, né? Gosto desse filósofo. Fala muito comigo. Espero que fale com vocês também. Bom dia, Adri. Bom dia. Na visão literária, eu trouxe Shakespeare mais uma vez, Otelo. Eu já falei de Otelo aqui antes, mas achei que ele cabia tão bem para esse verso, né? Uma palavra tola destrói toda uma vida, que é a história de Otelo. Então, foi escrito entre 1500 e 1600, foi quando Shakespeare viveu, 1560 a 1600 e alguma coisa. Ele nasceu em Stratford-upon-Avon, na Inglaterra. Eu fui na casa dele, lá na Inglaterra. É incrível porque é tudo pequeno, a cama dele é pequena, tudo pequeno. Eles eram mais baixos do que a gente. Eu tive que me abaixar para entrar na casa. Não é uma casa de boneca, é uma casa normal, mas assim, você vê, é tudo. As pessoas eram menores, muito interessante a casa. Mas vamos à história de Otelo, né? É uma tragédia, claro, que começa de uma forma quase. Não dá para perceber quando ela começa, né? Otelo é um general respeitado, ele é um general do exército de Veneza, né? Um homem forte, um homem inteligente, ele é admirado por todo mundo. E ele se apaixona por Desdémona, uma mulher jovem, nobre, e ela, Desdémona, é profundamente apaixonada por ele também. Né? Então, eles se casam, o casamento é sólido, eles se amam. Mas existe um homem que observa tudo, que chama-se Iago. Iago se sentiu injustiçado porque teve uma promoção de um oficial e Otelo promoveu Cássio e não promoveu Iago. Daí Iago decide que vai destruir Otelo. E como é que ele faz isso? Ele não vai lá e acusa, não, eu tenho mais tempo, eu tenho mais merecimento, eu que devia virar oficial. Não, ele não grita, ele não confronta Otelo. Ele começa a falar pequenas frases, aparentemente inocentes, né? Na hora ele diz assim, meu senhor, cuidado com ciúmes. O ciúmes é um monstro de olhos verdes que zomba da própria vítima. O Otelo não tinha nem ciúmes. O outro começa a ter cuidado com ciúmes. Né? Ele fala com alguém que quer ajudar. Eu sou seu amigo. Cuidado com ciúmes. Né? Ele está plantando uma sementinha. E aí o Otelo primeiro fica uma dúvida. E aí depois ele fica inquieto. E finalmente ele começa a suspeitar da mulher dele. Né? Aí ele começa a olhar para Desdémona, já não olha com ela com tanto amor, ele olha para ela com desconfiança, né? Então aquilo que antes era um amor super tranquilo
começa a virar uma, será, desconfiança, né? Então, mas Iago continua ali na orelha dele falando frases ambíguas. Nunca, ele não afirma nada diretamente, ele só sugere, né? E Otelo, pouco a pouco, começa a construir dentro da cabecinha dele uma narrativa, né? Uma história que não é real, que Otelo está construindo a partir das indicações de Iago, né? Mas ele está cada vez mais convencido que essa história é real. Então, aquilo que começou com uma pequena dúvida começa a crescer. E as palavras de Iago vão acumulando, né? Montinho, 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 montão, né? E o amor de Otelo vira ciúme, raiva, desespero, porque ela está traindo ele. E no final da peça, ele está absolutamente convencido que ele foi traído. E aí ele toma uma decisão trágica. Ele mata Desdémona, né? Depois que ele mata, ele descobre a verdade. Que foi tudo uma mentira, construída lentamente, palavra por palavra. Shakespeare nos mostra algo profundamente humano, né? A destruição não começou com uma violência, né? Começou com uma frase mal colocada, né? Depois outra frase, depois mais uma, até que a realidade inteira foi distorcida, né? E é isso que o Salomão está nos descrevendo. Eu achei que Otelo tinha tudo a ver com essa frase do Salomão, por isso que eu trouxe novamente, né? Michel, bom dia, né? As palavras, o que diz Salomão? O princípio das palavras é estultícia, né? E o fim do seu falar é loucura, né? Porque quando a palavra perde o contato com a realidade, ela pode transformar um grande amor numa tragédia. É o que nos conta Shakespeare. Bom dia para quem chegou depois. Nós estamos lendo, acabamos de falar da visão literária. Teatro, mas é literário. Vamos para a visão cinematográfica. Tem um filme que também mostra isso muito claramente, chama-se Rede de Intrigas, de 1976. Quem não viu, veja, está na Netflix, chama-se Network, né? O filme começa numa redação de uma televisão de Nova York, né? O cenário tem um apresentador, o âncora, né, do jornal. Ele é veterano, ele sabe ser considerado, ele é a pessoa mais respeitada ali da televisão. Todo mundo confia na voz dele para ouvir as notícias. Eu me lembro que quando eu era menina não tinha televisão, tinha rádio. E aí tinha o repórter Esso. Aquela voz do repórter Esso era a voz da autoridade. Ela ia dar o que está acontecendo no mundo. Mas aí, onde começa o filme, algo começa a dar errado e a audiência do programa dele começa a cair. E aí a emissora decide que vai demiti-lo. Então ele recebe a notícia que ele vai ser demitido pouquinho antes dele ir para o ar, com o noticiário do telejornal dele, né? E aí ele faz algo totalmente inesperado, diante das câmeras, com a calma de sempre. Ele fala assim: eu tenho um anúncio a fazer. Em uma semana eu vou me suicidar ao vivo nesse programa. Todo mundo no estúdio fica em choque. Eles cortam a transmissão rapidamente. Todo mundo pensa que ele teve um colapso emocional, sei lá. Mas no dia seguinte, ele volta ao ar. E aí, algo mudou completamente, né? Ele começa a falar, não mais como um apresentador. Ana Paula, bom dia.
não mais como um apresentador, mas um homem desesperado com o estado do mundo, né? Ele grita, ele acusa, ele denuncia. No começo, todo mundo na emissora ficou horrorizado. Olha o que ele está fazendo. Mas aí, a audiência dispara, né? Então, as pessoas que estão assistindo ficam fascinadas com aquele homem que está explodindo na televisão. Todo mundo vem ver o cara falando, né? Então, a emissora, muito cínica, toma uma decisão de transformar esse colapso dele num grande espetáculo, né? Então, ele deixa de ser um jornalista e vira uma espécie de profeta da televisão, né? Então, no filme tem um momento que ele convoca os espectadores a fazerem algo inusitado. Ele fala assim: vocês vão agora até a janela, abram a janela e gritem comigo. I'm as mad as hell and I'm not going to take this anymore. Que é, eu tô furioso e não vou mais aceitar isso. Ele convoca todos os espectadores a fazer. E aí algo impressionante acontece. O país inteiro, as pessoas começam a abrir as janelas e a gritar no meio da noite. Então, o discurso inflamado dele ficou contagioso, todo mundo. Então, devagarzinho, aquilo que parecia uma grande liberdade, uma grande libertação, né, vira outra coisa. Porque a emissora começa a explorar cada vez mais o discurso radical do apresentador, ele está cada vez mais radical, e quanto mais exagerado, quanto mais ele fala, mais audiência o programa tem. Então eles querem mais audiência, né? Então a palavra dele já não está mais buscando a verdade, né? Ele está a serviço do espetáculo, está a serviço do poder, tá? Do sistema que ele estava combatendo, né? Então ele começou denunciando o sistema e acaba se tornando parte do sistema, né? Então uma clareza impressionante no filme, mostrando o que Salomão já havia percebido há milênios. Quando as palavras começam sem sabedoria, elas podem crescer e virar loucura coletiva, né? Então, o discurso dele deixa de iluminar e passa a incendiar, né? Por isso que o Salomão diz: o princípio das palavras é estultícia, é burrice, né? E o fim do seu falar é loucura. Porque quando a palavra se separa da verdade, ela pode transformar informação em manipulação. Quem já ouviu falar isso? Pode transformar informação em manipulação. E ali tá, bom dia. Pode transformar pessoas em multidões inflamadas, né? Fica todo mundo gado, todo mundo seguindo. Então, aquilo que tinha começado com jornalismo se transformou em espetáculo, né? Então, ele começa a aparecer lá no estúdio dele de TV, o apresentador, como um profeta moderno. Ele prevê tudo. Ele começa a se vestir como um pregador. Ele faz discursos cada vez mais dramáticos sobre o mundo. Virou um profeta. Mas, num determinado momento, ele faz um discurso contra o poder das grandes corporações, que uma delas é a TV onde ele trabalha, e contra o sistema financeiro global. Ele ataca a cúpula. Então, esse discurso dele começa a incomodar pessoas muito poderosas. E a emissora percebe que mesmo que ele dê muita audiência, ou já deu muita audiência, agora ele se tornou um problema político, porque ele vai contra, né, quem detém o poder.
Isso não pode. Tá? E aí surge uma solução absurda e profundamente cínica, né? Os executivos da emissora decidem transformar a morte dele numa programação televisiva. Eu já vou dizer o nome do filme, tá? The Network, a rede, em português acho que Rede de Intrigas talvez seja. Eu já vou te dar o nome, tá? Então eles decidem transformar a morte dele num programa de TV, né? Então, diante das câmeras, ele tá lá ao vivo, no programa dele, uma atriz qualquer, não sabe, entra no estúdio com um grupo armado e assassinam ele ao vivo e a cores diante das câmeras. Tudo filmado, tudo vai ao ar. E tem o narrador, né, do filme que encerra dizendo assim, que esse apresentador foi o primeiro homem assassinado ao vivo na televisão porque ele tinha baixa audiência. Deixa eu dar o nome do filme aqui em português. Vou voltar aqui só um minutinho. Quem me perguntou. Tá lá no comecinho, eu faço as anotações. E aí... Já tô chegando. A Rede de Intrigas, exatamente isso. Viu, Ana Paula? Rede de Intrigas, em inglês, Network. Né? Então, esse final, ele tem um sentido, né? Eles decidem matar a cobra que eles criaram, né? E aí, vamos lá para o final. Então, tudo é filmado, né? E o narrador aí entra o narrador dizendo que ele foi o primeiro homem assassinado ao vivo na TV, no programa de TV, porque tinha baixa audiência, né? Então, o que esse filme nos mostra? Ele nos mostra até onde a nossa palavra pode chegar quando ela perde o vínculo com a verdade. O perigo da palavra, quando ela perde o vínculo com a verdade, né? Aí o discurso dele, que no começo era verdadeiro, vira espetáculo, né? E o espetáculo vira o quê? Manipulação. E a própria vida dele passa apenas a ser o quê? Conteúdo. Né? Conteúdo. Então, aquilo que começou com palavras inflamadas, termina com algo muito maior, né? A transformação da realidade em entretenimento. Tudo a ver. É o que acontece com a gente hoje em dia, né? E é isso que o Salomão está descrevendo. Que a tolice começa pequena, né? Mas quando essa tolice pequena cresce sem que a gente tenha consciência dessa tolice, né? Pode terminar em loucura coletiva. Perigoso. Loucura coletiva. Assistam. Muito interessante, tudo a ver com o Salomão de hoje. E eu trouxe 3 perguntas também que eu me fiz, né? Me faço novamente e vocês podem se fazer. Em que momento da minha vida uma palavra que eu disse sem consciência gerou consequências maiores do que as que eu imaginava? Né? Às vezes não foi por maldade que eu disse ou alguém disse, foi por impulso, foi uma reação. A palavra saiu e não tem mais como voltar, não tem como desdizer, né? Aconteceu com você? Teve alguma coisa assim? É para pensar, né? E aí, voltando ao Otelo, com a história que ele se contou, eu fiz assim, que tipo de discurso eu tenho alimentado dentro de mim? Vamos nos perguntar, né?
Porque antes da gente falar para os outros, a gente fala para si mesmo, né? E nesse nosso diálogo interno, muitas vezes ele cria julgamento, ele cria medo, ele pode criar ressentimento, confusão, né? Eu mesmo me vi num diálogo interno de uma coisa que aconteceu, sei lá, 3 semanas, um mês antes, e aquilo ainda está cozinhando dentro de mim, de repente sai alguma bobagem, eu falo uma bobagem que não tem nada a ver com o que está acontecendo agora, mas que está relacionado com aquilo que aconteceu há um mês atrás e que eu construí uma história dentro de mim. E claro que a história que eu construo é sempre contra mim, né? História de ressentimento, de medo, confusão. Aconteceu comigo, talvez tenha acontecido com você também. É pra gente analisar, né? E aí no final, aí depois disso eu parei para pensar, será que eu tenho escolhido conversar com pessoas que ampliam a minha consciência ou conversas que alimentam o conflito que eu estou aqui gerando internamente? Não precisa responder, né? Só, às vezes, as coisas acontecem nas conversas e nem sempre a gente precisa participar, né? Às vezes a sabedoria está não entrar na roda da tolice. Quantas vezes acontece comigo, imagino que aconteça com você também. Você está num grupo de amigos e começa a falar um monte de bobagem. Você sabe que aquilo é bobagem, mas é melhor não falar nada. Segundo Salomão, isso é sábio. Não vale a pena enfrentar, não vale a pena perder a amizade, né? Assim, é a opinião dela, é bobagem, mas eu respeito. Muito bem, esse foi o filme. Vamos à nossa meditação. Claro que eu vou usar os elementos da nossa live de hoje para a nossa meditação. Então vamos soltando o ar. Fecha os olhos por um instante. Inspira em 4. Segura 2. Solta 6 pela boca, bem devagarzinho. Vai acalmando a mente. Mais uma vez, inspira. Solta devagarzinho. Então imagina que você está na situação que eu me vi nesse final de semana, pessoas conversando, discutindo talvez, né? Talvez venha uma provocação na sua direção, ou alguém diz palavras duras, te ofende, te machuca. Observa. Nós estamos na imaginação. Então, entre essas palavras que estão chegando para você e a resposta que você daria, tem um espaço. Percebe que tem um espaço. Tem uma discussão, alguém está dizendo palavras duras para você e você está preparando a resposta. Tem um espaço, um gap. Nesse espaço existe liberdade. Você pode reagir, você pode devolver a palavra com muito mais força, que seria alimentar o conflito, né? Mas também você pode fazer outra coisa, você pode brecar. Você pode não dar atenção nem ouvidos para aquilo. Você pode se retirar dessa conversa. Você pode escolher ficar em silêncio. Respira. Agora, imagina esse diálogo acontecendo dentro de você, dentro da sua mente, né? São frases que a gente repete para si mesma. E aí quando vem essa frase,
Será que ela está construindo mais vida para mim? Ou essa frase está alimentando confusão? Talvez hoje a gente possa fazer esse pequeno movimento, né? Escolher as palavras com mais consciência, escolher pensamentos mais claros, né? Escolher conversas que tragam mais verdade. Respira. Repete em voz alta se você puder, ou no seu coração. Diz assim: hoje eu escolho que minhas palavras sirvam a vida e a verdade. Hoje eu escolho que minhas palavras sirvam a vida e a verdade. Eu reconheço o poder da minha voz e uso com consciência. Eu reconheço o poder da minha voz e a uso com consciência. Essa não sei se todo mundo vai concordar, mas entre ouvir e responder, eu escolho a sabedoria do silêncio. Entre ouvir e responder, eu escolho a sabedoria do silêncio. Eu pus mais uma, que sintetizam todas, que é: hoje eu escolho palavras que tragam ordem, clareza e vida para o mundo ao meu redor. Hoje eu escolho palavras que tragam ordem, que tragam clareza e tragam mais vida para o mundo ao meu redor. Então Salomão está nos ensinando essa semana toda, esses versos, capítulo 10, que sabedoria não é falar demais. Sabedoria é saber quando parar de falar, quando escolher algum outro tipo de diálogo, né? Quem entrou no meio do caminho, eu esqueci de botar para gravar no YouTube. Oh, Deus! Então vai ficar gravado aqui ainda hoje. Você vê? Me entusiasmei de começar e não botei para gravar no YouTube. Tem importância. Amanhã começa o canal do YouTube, Rei Salomão Cá Entre Nós, já está com todos os vídeos lá. Então você pode assistir os vídeos para trás, lá. O de hoje vai subir daqui a pouquinho, porque eu esqueci de gravar. E a partir de amanhã, não vou mais deixar gravado aqui no Instagram. Elas vão estar gravadas lá no YouTube. Eu sou falha humana. Esqueci de apertar o botão do YouTube. Oh, Deus. Foi assim, tá tudo certo. Amanhã é o dia 200. Amanhã, então, tá certo. No dia 200, eu começo a transmitir pelo YouTube ao mesmo tempo que pelo Instagram. E a live vai ficar gravada no YouTube, não mais no Instagram, tá? No Instagram tem live Rei Salomão, onde vão estar as meditações, vão estar os cortes, né? Não mais no Débora.gank, que aqui vai voltar a ser o meu trabalho de prosperidade e abundância sistêmica, que é o que eu trabalho, tá bom? Então, se a reflexão de hoje fez sentido para você, compartilha essa live com alguém que também pode se beneficiar dessas palavras, né? Todos os dias a gente caminha juntos pelos ensinamentos do livro de Eclesiastes. Todos os dias a gente olha para a vida com mais consciência, com mais profundidade, com mais verdade. E se você sente que essas reflexões, né, alimentam a sua vida, como estão alimentando a minha, vem caminhar com a gente. O Rei Salomão está nos guiando aqui, né? Então, cada dia é um verso a mais, um dia depois do outro. A gente vai descobrindo como essa sabedoria antiga continua iluminando a nossa vida moderna, né? Então, amanhã, com o próximo verso,
Se Deus quiser, vou me lembrar de apertar o botão do YouTube, né? Com alma, com sentido, a vida floresce. Tenha um dia maravilhoso. Nos vemos amanhã. 7h59.